Vai ter lista de presença? Não, vai ser, a frequência vai ser o relatório do Google. Pronto. Então vamos lá, vamos iniciar. Bom dia a todas e a todos. Que bom estarmos aqui. Fico muito feliz, né? Nós, quanto DGP, eu digo DGP de uma forma geral, todos nós que fazemos a Diretoria de Gestão de Pessoas, CDP, CSS, DAPP, CAP, CCLP, todos nós ficamos muito felizes em estarmos aqui reunidos. Já observando aqui essa sala com 83 pessoas, servidores de todos os campi aqui do IFAL, da reitoria. É um momento muito importante para nós, quanto à instituição, esse momento em que a gente se reúne para a gente planejar, porque a gente está aqui para planejar, aprender como planejar, né? O PDP, nosso Plano de Desenvolvimento de Pessoas, é esse momento em que é um instrumento que permite planejar, né, e orientar a execução da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. É o momento em que as equipes precisam se reunir e fazer um levantamento das necessidades de desenvolvimento, né, dos servidores para 2025. Então, eu peço a vocês que vocês aproveitem esse momento que nós estamos aqui, né, a coordenação de desenvolvimento de pessoas, aqui representada pela Carol e pela Melissa, vai passar as orientações do PDP. Alguns de vocês aqui, eu não sei se todos sabem, se ouviram falar, se já participaram, se já fizeram levantamento das necessidades do PDP, né, sabem o que é PDP. Os que não sabem, é um momento de aprender. Eu só gostaria de saber, dos que estão aqui, dos 84 participantes dessa reunião de hoje, às 10h12, quem nunca ouviu falar de PDP, ou quem não sabe o que é, não tenham vergonha. Se vocês nunca ouviram falar, coloquem aqui no chat. Não sei o que é PDP, nunca participei, porque é importante a gente saber disso e a gente poder orientar, certo? Passar as informações. Aproveitem esse momento, aprendam, tirem suas dúvidas. Tenho certeza que vai ser um momento muito rico, já é um momento rico por nós estarmos aqui reunidos. Então, vamos apreciar esse momento, aprender, e peço a vocês que se reúnam. O momento hoje, a palavra de hoje é união. Reúnam as equipes para realizar esse levantamento das necessidades, tá? De desenvolvimento. E contem conosco, contem com a DGP, de um modo geral. Se existirem dúvidas, mandem e-mail, mandem WhatsApp. Os que estiverem aqui na reitoria ou os que quiserem vir até nós, venham, que as portas sempre vão estar abertas para todos nós. Porque não importa onde você esteja, você pode estar em Maragogi, você pode estar em Batalha, você pode estar em Piranhas, você pode estar em Penedo, você pode estar em Santana, em Arapiraca, todos nós somos um único IFAL. Então, estamos aqui à disposição, certo? Bom dia e um bom evento para todos nós. É com você, Carol. Muito obrigada, Lúcia, nossa chefinha substituta, que arrasa com esse jeitinho dela, né? Ela consegue fazer a gente, né? Fazer tudo com um sorriso no rosto, né? Que coisa boa! Bom, eu estou vendo aqui pelo chat que muita gente está dizendo que não conhece o PDP. E é importante esse momento, né? Esse momento, como a Lúcia falou, até de esclarecimentos que a DGP tem colocado, né, disponível aí para todo mundo, como o DGP Mais Perto de Você, né, que acontece, né, uma vez ao mês, e que traz algumas temáticas que, às vezes, o servidor não tem essa intimidade, né? Mas o plano de desenvolvimento de pessoas, ele acontece uma vez por ano, essa agenda, né? Mas é importantíssimo o servidor estar a par, né, do que acontece dentro da instituição. Então, na nossa formação de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o PDP, né, do qual estamos no momento da elaboração desse documento, que vai ser executado no próximo ano, né? Então, qualquer coisa vocês falem, tá? Porque eu vou ficar sem conseguir ver vocês, que eu vou estar na apresentação, tá bom? Então, vamos lá. O que é
a PNDP, né? PNDP não é o PDP, tá? PNDP é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, né? Esse plano é uma política, né, específica que disciplina e organiza o aperfeiçoamento e desenvolvimento, né, do profissional de servidores por meio do órgão central, CIPEC, que é a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho, né? A PNDP, ela regula, né, todo esse processo de desenvolvimento. Oi? Alguém falou? Fechou o microfone, ela já Ah, fechou. tá. Pode seguir, Carol. Então, essa política ela que regula, né, em todo órgão, todos os órgãos federais, né, da administração pública, o desenvolvimento de pessoal, né? Qual é a base legal do PNDP? É o decreto 9991, né, de agosto de 2019, que já tem algumas alterações realizadas em 2020, né, pelo decreto 10.506, e o que não consta e que não tem, que está meio cego nos decretos e na lei, eles tentam deixar mais claro nas instruções normativas, né? E uma delas é a Instrução Normativa 21 de 2021, que traz algumas questões sobre carga horária, né? Como é que faz cálculo de carga horária e alguns detalhes, assim, que muitas vezes vocês perguntam na hora, né, de pedir uma licença, né, capacitação, por exemplo, né? Esse documento, ele envolve, mais ou menos, ele regula 600 mil servidores federais, né, distribuído em 200 organizações federais. Então, assim, é uma complexidade muito grande você administrar, né, o desenvolvimento de 600 mil servidores, né? Porque se existem as carreiras, a gente tem que, de alguma forma, auxiliar os servidores a desenvolver nas carreiras, né? E a desenvolver algumas capacidades, né? Ou algumas competências, desculpa. Mas o que é o desenvolvimento profissional dentro da PNDP, né? Dentro dessa política, né? É construir, aprimorar capacidades profissionais, né? É a busca pela excelência na atuação dos órgãos da administração pública, né? Então, é por meio desse plano onde a gente vai prever, né, das ações de desenvolvimento, todas as ações de desenvolvimento, sejam elas qualificação, né, mestrado, doutorado, pós-doc, ou capacitações, ou cursos menores, ou cursos maiores, ou congressos, palestras, enfim. Outra questão é, a gente vai conseguir identificar, né, as necessidades de desenvolvimento, né, que são as lacunas, né, onde o servidor está e onde ele precisa chegar, né? Então, a diferença, esse gap aí, de onde eu estou e aonde eu preciso chegar, em termos de conhecimento, é a minha necessidade de desenvolvimento, né? E as ações de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituídos, que são as soluções, né, para essas necessidades que a gente encontra dentro também tudo desse plano. Então, nós temos dentro da PNDP uma excelência para se chegar, né, nós temos as necessidades que a gente precisa encontrar para chegar a essa excelência, e para isso nós temos a solução disso, que são as ações de desenvolvimento, né? Capacitação ou qualificação, né? E aí a gente chega no PDP. O PDP, ele é o principal instrumento, né, digamos assim, de planejamento da PNDP. A PNDP é a grande política, né, e o PDP, ele será o instrumento que a gente vai trazer para a execução, né? A gente vai fazer um plano onde a gente vai ter essas necessidades todas mapeadas, e diante dessas necessidades a gente vai atrás de soluções, que são as ações, né? E aí a gente chega na parte da execução, que são as capacitações específicas para aquela necessidade, a qualificação que aquele servidor precisa, né, para desenvolver aquela atividade. Então, o plano de desenvolvimento de pessoas é o principal instrumento, né? É lá que a gente vai registrar essa demanda, né, essas necessidades de desenvolvimento, e a gente vai dar as soluções, que eles chamam de instigar a oferta, né, que são as ações de desenvolvimento. Para isso, a gente faz esse plano todos os anos. Apesar da política ser de 2019,
né? O PDP, ele é um documento que a gente gera todos os anos, porque essa necessidade, ela pode ser sanada naquele ano e gerar uma outra necessidade no próximo ano, né? E aí a gente trabalha de forma anual com esses planos. Né? Quais são as obrigações institucionais do PDP? Né? O PDP ele existe, né, para auxiliar também, né, no alinhamento das necessidades de desenvolvimento com a estratégia do órgão e da entidade. Né? Então, muitas vezes tem uma política interna que precisa ser implementada, a gente tem vários objetivos institucionais que precisam ser alcançados e a gente precisa, muitas vezes, de uma qualificação, de uma capacitação, a gente precisa de um alinhamento, né, de uma diretriz, e isso tudo é feito por meio das ações de desenvolvimento, né? Depois a gente precisa, outra obrigação, a gente precisa estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento. Então, toda ação de desenvolvimento, ela é referenciada por um objetivo institucional. Então, assim, nós não trabalhamos de forma isolada ou de forma solta. Ah, eu quero fazer um curso de culinária, mas eu estou em compras. Então, assim, não tem uma ligação, não tem um vínculo com a área. Então, assim, não é dessa forma que a gente trabalha, né? E sim, vinculada a esses objetivos institucionais e essas metas, né? A gente também precisa atender às necessidades administrativas, operacionais, táticas e estratégicas vigentes e futuras. Instalações de sistemas, alterações de decreto, tudo isso a gente consegue alinhar, a gente consegue trazer esse novo conhecimento mediante também ações de desenvolvimento, né? E aí a gente, muitas vezes, tem a gente vai começar a utilizar um sistema novo, né? E aí a gente precisa capacitar as pessoas, né, para a utilização daquele sistema, né? Então, é sobre isso também. E a última obrigação, mas não sendo uma das únicas, né, que existem inúmeras, se a gente for listar, mas eu só trouxe essas 4, é nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência. Hoje nós temos um orçamento muito reduzido, né? E aí a gente tem muito chiado dos servidores, né? Ah, porque a gente se debruça, faz o planejamento, mas a gente não tem dinheiro, mas não sei o quê, tererê, tererê, né? Mas a gente também tem cabeça para pensar, né? E a gente tem, assim, aqui da DGP, a gente tem tentado, né, pensar em formas da gente executar de forma a trazer economidade, trazer economia, né, e eficiência para os recursos, né. Como a gente tem recursos escassos, a gente não tem condições de ficar custeando ações isoladas ou atividades que envolvam poucos servidores. Então, nosso papel aqui é trabalhar um pouco mais, né, das necessidades que são transversais e que perpassam por todas as carreiras, na verdade, dentro do Instituto, né, de forma a utilizar melhor o nosso recurso, né. Então, esse também é um princípio, né. Então, ações sistêmicas, ações que envolvam essas necessidades que estão presentes em várias áreas, isso a gente tem como prioridade, certo? Ah, mas a minha área é muito específica, certo? Não, eu não estou dizendo que a gente não tem esse tipo de ação, essa ação existe, mas aí é custeada pela sua unidade, né, e a gente faz todo o processo de contratação ou de pagamento dessa inscrição, mas o custeio realmente é da sua unidade, certo? Então, quais são as etapas para a elaboração do PDP, né? Não só o 2025, mas eu coloquei aqui o 2025, tá? Primeiramente, a gente precisa identificar essas necessidades de desenvolvimento, né? E como é que a gente vai fazer isso? Né? Dialogando, né? A gente precisa dialogar. As necessidades, elas estão lá, nós carregamos, né, o nosso colega carrega, nosso ambiente carrega, e a gente precisa discutir quais são essas necessidades. A gente discutindo, a gente vai descobrir que são inúmeras, mas existem aquelas que são prioritárias, né, e que impedem realmente a atividade de melhorar ou de ser executada.
Então, essa identificação da necessidade, ela vai ser conduzida pela chefia, certo? Então, tem que haver uma reunião do seu setor, com a sua unidade, com os seus pares, né? E haver uma discussão sobre qual é a necessidade de desenvolvimento que é prioritária para aquele momento. Né? Eu estou dizendo prioritária, vocês podem registrar mais de uma, né? Mas existem as que são gritantes, né? E a gente queria começar por essas. Então, se a gente conseguir mapear essas, já é de bom tamanho, né? Então, identificando essas necessidades no coletivo, né? Então, a chefia vai conduzir isso dentro do coletivo e a gente identifica essas necessidades. Quais são essas necessidades? É capacitação, a licença capacitação é uma necessidade, tá? E como a gente tem tido uma demanda muito grande, é muito necessário provisionar essas capacitações, essas licenças, né? A qualificação, o afastamento para qualificação também tem que constar, né? Cursos, congressos, tudo isso, mas não em forma do curso, do congresso, mas em forma de necessidade. Então, há uma necessidade de atualização do docente, há necessidade de atualização do técnico, e essas necessidades precisam constar, mesmo que seja um congresso, né? Mas é necessário, a gente sabe que faz parte, né? Então, o curso, o congresso, a licença capacitação, tudo isso tem que constar dentro da identificação, tá? A segunda etapa é a análise dessas necessidades e a escala de prioridade, como eu falei. Então, essa análise é feita no coletivo. Então, vocês sentam com seus pares novamente, com a sua chefia, é a mesma coisa, né? Identifiquei a necessidade. Ah, a gente identificou essa, né? Então, nós vamos colocar aqui e ver qual é a que a gente vai buscar, né, sanar para aquele ano de 2025. Né? Depois que a gente priorizou, já sabe quais são, então nós vamos cadastrar no CIPAG, né? E aí, esse cadastro no CIPAG, a gente está instruindo que seja, por exemplo, dentro da equipe, eu tenho 5 pessoas na equipe e a gente já determinou quais são as nossas necessidades para o outro ano, né? Já fizemos as escalas das licenças, né, capacitação, já fizemos, enfim, já está tudo lá organizado, então a gente precisa de uma pessoa, né, para fazer esse registro no CIPAG Web, tá? Eu vou perguntar a vocês aqui se todo mundo tem acesso ao CIPAG Web aqui. Todo mundo aqui tem acesso ao CIPAG Web? Faz um joinha assim para mim. Pronto. Quem não tem acesso ao CIPAG Web, tá? Nós vamos agora Pode falar, Júlio. Júlio? Oh, desculpa, eu levantei a minha mão sem querer. Ah, tudo bem. Ia só dar o joinha, mas apertei no ícone errado. Beleza. Então, eu vou dar um pulinho agora do CIPAG, tá? Para mostrar a vocês os que não têm, que não trabalham com o CIPAG, né, na sua rotina, como é que vocês vão fazer, tá certo? Então, deixa eu sair aqui e vou para o CIPAG. Carol, só para deixar um Oi. pouco mais claro, assim, para quem nunca ouviu falar no CIPAG Web, o CIPAG Web é um sistema próprio, que normalmente quem mais utiliza é quem trabalha na gestão de pessoas, com emissão de portarias e também com cálculos que são feitos com relação à folha. Então, assim, um sistema mais direcionado, mas essa parte do PDP também é feito por lá. Né? Por isso que muitos de vocês não conhecem, mas é a oportunidade, né, de conhecer mais um sistema, é tranquilo, é fácil de conseguir acesso, e a Carol vai explicar direitinho agora. Vai, Carol. Isso. Então, se vocês colocarem CIPAG Web no Google, estou indo pelo caminho bem fácil, né, gente? CIPAG Web e FAO, ele já vai aparecer o primeiro link, e você clica nesse primeiro link, tá certo? Então, chegando na página do CIPAG Web, você vai ter essa opção de ser servidor ou ser candidato. Você clica em servidor, tá? Eu nunca entrei, então eu vou me cadastrar. Aí você coloca seu e-mail institucional, né? Confirma o seu e-mail institucional e verifica o seu e-mail para poder fazer a senha, tá? Fazendo a senha,
Você vai entrar, vai colocar o seu e-mail institucional, vai colocar a senha e vai entrar. A minha tela tem mais coisas porque eu trabalho com o Cipag Web, tá? Mas vocês vão em gestão de pessoas, PDP, tá vendo? Não, me desculpem. Primeiro vocês vão gerenciar o seu perfil. Vocês vão colocar os dados funcionais, porque não vem, nem sempre vem atualizado, tá? Então, botar o campus, a lotação e o exercício. Gente, isso aqui é primordial, tá certo? Por quê? Porque quem homologa as necessidades, as nossas necessidades no Cipag é a nossa chefia. Então, se não tiver com esses dados aqui, o Cipag ele não tem como encaminhar para a chefia correta. Então, a gente precisa realmente ter esses dados aqui bem informados. Então, eu coloquei aqui que meu campus é a reitoria, a lotação é a diretoria de gestão de pessoas e eu tenho exercício na coordenação de desenvolvimento de pessoas. Até aí, tudo bem? Então, vou lá, gestão de pessoas, PDP. Aí tem aqui, levantamento, e é aqui que a gente começa a cadastrar a nossa necessidade, tá? Aqui, a gente tem que responder cada perguntinha dessa, e caso tenha dúvida na hora que estiver respondendo, aqui tem as ajudas, que diz bem, que é bem objetivo, tá? Então, qual é a unidade do órgão ou entidade que se refere à necessidade? Então, eu vou colocar CDP, tá? Qual o perfil de agentes? Aqui você vai colocar se é técnico administrativo, se for geral, docente, se for docente da área de engenharia, se for assistente social, psicólogo, dependendo da ação que vocês queiram, né? Agentes da área de saúde, vocês colocam isso de forma clara aqui. Qual é o perfil dos agentes? Aqui eu vou colocar técnicos, deixa eu botar tudo mais, técnicos administrativos. Quantos? Né? A princípio, eu estou fazendo para a minha unidade, então eu vou provisionar aqui, né, 2 vagas. Desculpa, Alagoas, e embaixo 2 vagas. Aqui não tem como alterar, é só Alagoas mesmo. Próxima etapa. O que você precisa aprender ou aprimorar a respeito dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes para melhorar o seu desempenho? Se você colocar aqui em criar nova necessidade, vai aparecer para você qual o esforço de aprendizagem que você está buscando, se é adquirir, se é ampliar e aperfeiçoar, se é analisar. Tem vários verbos aqui que podem descrever o que você quer fazer, certo? Aqui, vamos lá, ampliar, capacidade observável, né? É uma atitude, é uma atualização profissional, é um conhecimento, é uma competência, é um desenvolvimento, é uma habilidade, né? Então, ampliar conhecimento, eu vou colocar, e o tema geral, eu vou colocar administração pública, né? Se vocês podem ver que qualquer servidor até aqui pode ter essa necessidade, né, de ampliar conhecimento em administração pública, né? Eu vou colocar aqui, melhoria da qualidade e serviço. Tô colocando algo bem geral, tá? Aqui embaixo ele já vai aparecer a sua necessidade, como vai aparecer para a gente. Então, ampliar conhecimento em administração pública para a melhoria da qualidade de serviço, né? Confirmei a necessidade, né? Aí venho para a próxima pergunta. O que pode ser feito para ajudar a resolver essa lacuna de desempenho atual no trabalho em comparação com o desempenho esperado, né? Eu quero melhorar o que eu já executo. Tem outras opções aqui, tá? Que você pode também olhar com calma. Para aprimorar o seu desempenho, qual o tema geral, né, a ser aprendido?
Então, aqui eu vou colocar administração pública, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Esse seria o meu tema geral e o meu recorte. Descreva brevemente o enfoque. Aí aqui vou colocar o que seria o enfoque em gestão de pessoas. Eu poderia colocar aqui desenvolvimento de pessoas. Vou colocar desenvolvimento de pessoas. Esse é o enfoque. Próxima etapa. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, para a realização dessa ação de desenvolvimento, você pretende cursar ou participar? Aí aqui você vai dizer se é uma educação formal ou se seria um aperfeiçoamento, certo? Ah, é um mestrado, é um doutorado, você vai colocar graduação, você vai colocar aqui, educação formal, tá? Se for alguma ação, se for um curso, se for um evento, congresso, você vai colocar em ações de aperfeiçoamento. A licença capacitação é um curso, então você vai colocar em aperfeiçoamento, certo? Aqui eu vou colocar um curso. Para viabilizar a ação de desenvolvimento que pretende cursar, será necessário solicitar. Aqui é um incentivo financeiro, se você vai precisar de um afastamento, de um horário especial, tá vendo? Oi? Oi, Rosa, pode falar. Carolina, não é Carolina que está falando? Isso, sou eu. Pronto, Carolina. No caso, fazendo esse plano, fica atrelado a todos os treinamentos, aperfeiçoamentos que eu for necessitar no ano de 2025? Se tiverem todos na mesma área, você pode utilizar. Agora sim, você está fazendo esse plano. Ele vai ficar, essa necessidade que você vai colocar, no final ele vai fazer parte do plano de desenvolvimento do IFAL. Então, a sua necessidade, ela é a necessidade que está dentro do Instituto Federal, certo? E aí, na hora que você precisar fazer sua licença capacitação, ou você vai precisar fazer um curso, e você vai utilizar lá a necessidade que você colocou, né? Vai estar lá registrada, porque a gente provisiona isso, mas a gente não é garantia de pagamento de inscrição, não é garantia de pagamento de diária e passagem, isso. Não é, isso aqui é só o planejamento, né? Eu provisionei isso para o próximo ano. Pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça, né? A gente tenta fazer o planejamento da melhor maneira, mas esse plano, na verdade, é o registro das nossas necessidades. Entendeu, Rosa? Então, assim, você pode colocar, por exemplo, essa necessidade que eu estou cadastrando aqui, né? Eu vou colocar aqui que é para um curso de aperfeiçoamento, né? Esse curso de aperfeiçoamento pode ser que eu precise para uma licença capacitação, como tem aqui, ó. Cadê aqui? Licença capacitação, tá vendo? Pode ser para uma licença e pode ser também para uma ação de desenvolvimento em serviço. Entendeu? Então, eu posso utilizar essa necessidade para essas coisas, para licença, para ação de desenvolvimento. E ainda posso, deixa eu ver aqui, poderia pedir um horário especial, enfim. Foi isso que você perguntou? E era isso, mas também, mas deixa eu aprimorar a minha pergunta. Tá. Também, certo, quando você registra esse plano, é necessário, certo? É necessário que para qualquer aperfeiçoamento, treinamento, o que eu for fazer em 2025 esteja registrado? Isso é Sim, primordial? sim. Toda ação de desenvolvimento, ela precisa ser provisionada dentro do PDP. Então, se você vai fazer isso numa área de gestão de pessoas, e vai fazer numa área de compras, e na área, enfim, tudo você tem que já provisionar. Mas lembre-se, é a necessidade. Se tudo que você for fazer em 2025 girar em torno dessa necessidade, né, você pode colocar uma só. Mas às vezes você precisa de mais de uma. Mas tem que constar no PDP. Porque, na verdade, você não vai colocar a ação que você vai fazer. Você vai colocar a necessidade. Entendeu?
Entendi. Então, se uma outra pessoa que não fez, ela pode pedir? Pode, se tiver contemplada no PDP, se uma outra pessoa tem uma mesma necessidade, entendeu? Entendi. Se um outro servidor teve a mesma necessidade, ela pode utilizar a necessidade daquele servidor, Certo. Por campus ou por todo o IFAL? por todo o IFAL, Certo. porque o Obrigada. documento é institucional. Certo. Carol, se você me permite, aqui é Melissa, Pode. gente, da CDP. Complementando o que a Carol está falando, as explicações, ontem a gente fez a reunião com gestores justamente para reforçar a importância desses gestores, que seriam as chefias imediatas de alguns que estão aqui hoje, se reunir com vocês, com cada equipe, para que, primeiro, não tenha aquela duplicidade, aquele monte de necessidade igual, já que uma necessidade específica, uma área, por exemplo, de contratos, pode abarcar algumas ações que alguns servidores queiram fazer, ainda que sejam de campos diferentes. Aí é importante a gente entender como uma coisa leva a outra, né? Vocês, antes de chegarem no CIPAG para cadastrar lá, se reunir, porque de repente a necessidade de contabilidade, de compras, de RH de um setor pode abarcar o de outro. E aí não fica aquela duplicidade, triplicidade, quintuplicidade de necessidades iguais. É como a Carol falou, nesse momento a gente não vai estar lá colocando, eu quero fazer o curso tarará, tarará. Não. O curso que eu quero fazer em 2025, ele é da área de logística, está dentro de compras, vai falar de contratos. Isso é uma necessidade que pode abarcar várias ações de desenvolvimento, certo? Mas é importante vocês conversarem entre si, principalmente quem trabalha com mais de um colega, com equipe, para que se cadastre uma coisa só. Isso aí, ao longo da oficina, a Carol vai falar e a gente vai reforçar também. Ok, obrigada. Nada, Rosa. Lúcia. Só para contribuir também, acontece muito quando não há o planejamento, quando o servidor acaba não colocando a sua necessidade de aproveitar a necessidade que foi colocada por outra pessoa. A gente vê muito isso no edital de afastamento para qualificação, para mestrado, para doutorado. Aí o servidor diz assim, mas eu não coloquei no PDP. E acaba colocando uma necessidade de de uma outra pessoa, né? Como foi dito, esse levantamento é algo do IFAL, é algo institucional, mas é extremamente importante, né, como já foi dito, e a gente vai repetir várias vezes nessa reunião, que as equipes se reúnam e façam esse levantamento. Eu quero me afastar para fazer o meu doutorado em 2025. Mas eu vou fazer esse afastamento, meu doutorado vai ser em quê? Né? Eu tenho que colocar lá a minha necessidade no PDP. Esse é o momento. Esse é o momento. Da mesma forma, minha licença capacitação. Da mesma forma, eu vislumbro que vai ter uma formação, um congresso no ano que vem, que vai ser extremamente importante para mim, vou contar e contribuir institucionalmente. Então, é o momento de você colocar. É garantia que realmente pode acontecer? É uma previsão, é um planejamento, né? Porque a gente sabe que pode existir mudanças, como a gente está vivenciando esse momento aqui de um bloqueio orçamentário, mas a gente precisa colocar as nossas necessidades lá. É isso, Carol. Acho que tem outra pessoa, Marta, né? Marta Suzana. Isso. E a gente tem uma pergunta também da Paula no chat, mas vamos passar para a Marta? Certo, eu fiquei com a dúvida com relação ao cadastro da necessidade, porque assim, eu entendi a parte que o levantamento deve ser em grupo, né? Mas eu não entendi se eu, como servidora, no caso eu sou docente, se eu posso fazer o cadastro, ou se é a minha chefia ou a minha CGP, porque eu fui seguindo os passos aqui, Carol, como você estava dizendo, aí acessei o CIPAG e apareceu assim, quando eu cliquei ali no levantamento de necessidades, aí apareceu prezado servidor, para cadastro de necessidade no primeiro ciclo de revisão do PDP 2024-25, você deverá procurar a unidade de gestão de pessoas do seu campus. Então, eu entendi que eu não consigo fazer. Você consegue me explicar como é que fica essa parte? Sim, sim. É o seguinte, Marta, a gente ainda... Eu vou liberar só a partir dessa live, né? Depois dessa live eu vou liberar realmente o sistema para cadastro. Mas o que a gente pede que seja feito, por exemplo, dentro do seu curso, né? Existem um grupo de docentes, então vocês se reúnem
e determinam como é que vai ser. Vocês já devem discutir isso para qualificação, né? Para capacitação, até porque tem que um render o outro, né? Ter essa ajuda aí para poder conseguir sair. Então, nesse momento, vocês podem decidir essas necessidades e um docente, né, fazer esse cadastro. Pode ser também. Ou, se vocês acordarem, cada um pode cadastrar? Pode, mas desde que esteja isso discutido em grupo, porque aí você cadastra um, o outro cadastra outro, e não fica 3 cadastrando a mesma, né? Então, por exemplo, você tem uma necessidade, aí o seu colega também tem a mesma necessidade que a sua, e o outro colega a mesma necessidade que a sua. Não é necessário que você, que o outro colega e que o outro cadastrem a mesma necessidade e venha triplicado para a gente. Você cadastra uma e diz que são 3. Entendeu? Então, é sobre isso. Entendi. Agora Por ficou isso que tem claro. que discutir, entendeu? É porque quando a gente diz que cada um vai cadastrar, aí as pessoas começam a achar que, por exemplo, se eu tenho a mesma necessidade que a sua, eu vou cadastrar e você vai cadastrar e a gente fica só gerando um monte de necessidade. Aí, quando tem um campo que foi escrito de uma forma diferente, a gente não consegue aglutinar, juntar. Aí ficam como várias necessidades diferentes, entendeu? É isso. Deixa eu passar aqui a pergunta da Paula para depois passar para a Ana e Rafael. A Ok. Paulinha perguntou se surgir um curso diferente que não foi previsto, é possível pedir atualização, inclusão ao longo do ano, que são as revisões, né, Carol? Sim, é possível sim. Durante o ano, abre-se agendas, né, para revisão do PDP. Então, se houver necessidade, informa a nossa unidade aqui da reitoria, né, a CDP, que aí a gente abre a agenda e vocês podem fazer a alteração. Pronto, a Anne era a mesma dúvida, então já foi contemplada. Aí eu tenho agora o Eric, José e na sequência o Fred. Certo. Eu sou técnico em enfermagem aqui do Campos Piranhas. Aí, no caso, muitas vezes tem alguns cursos, né, que aqui na assistência, por exemplo, vou me reunir com a equipe e nós vamos colocar as necessidades para o ano que vem, mas na minha área, né, pode ser que eu encontre um curso que não sirva para os demais, né? Então, assim, eu também poderia ser feito uma reunião, ou seja, com todos os técnicos, né, o pessoal da enfermagem, para estabelecer, para que não fique, por exemplo, que eu encontrei muito também no PDP desse ano. Muitos cursos que eram a mesma coisa, como você já falou, vários que era repetido. Então, eu também sugeria para que o pessoal da enfermagem se reunisse para ver os cursos necessários, o que poderia ser feito, para que não fique essa repetição. Porque, assim, o que vai ser para mim na área de saúde não vai ser para psicóloga, para nutricionista, para assistente social. Então, vai ter cursos que vão ser para a equipe, mas que vai servir para todos. Mas tem algum que é específico. E poderia ser feito isso por categorias também, né? Sim, Eric. O nível, é porque assim, a gente trabalha com 17 campi, né? Então, para a gente, esse nível de complexidade também é alto, né? E cada servidor, cada grupo, existe uma demanda. Você tem uma necessidade específica dentro do seu grupo que vai atender até a outras pessoas que estão em outras unidades. Isso é certo, né? Esse ano, a gente não consegue fazer isso, né? Que seria checar esses grupos, né? Tipo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Sobre aglutinar essas necessidades. Mas a nossa ideia é que a gente faça essa checagem no próximo ano, para o de 2026. Porque com a greve a gente ficou com um tempo muito reduzido para fazer isso. Então, a gente pensa no ano que vem em fazer essas checagens, né, com as equipes, tentar trazer, diante do que vocês colocarem para a gente, esses diálogos, né, entre as unidades. Mas para esse ano a gente não consegue, mas é uma ideia bem legal também, viu? É porque é complexo,
né? É complexo, parece simples, mas é complexo, porque dentro da PNDP tem muita regra para a gente aglutinar uma necessidade, por exemplo. Então, assim, um trecho desse aqui que eu estou preenchendo com vocês, né, se tiver um trecho diferente, eles já entendem, né, que é outra necessidade, né, que já foge do que o outro colocou, e aí gera uma outra necessidade, e isso é complexo para quem, por exemplo, para a gente que é da área administrativa, pegar alguém da área de agronomia, por exemplo, e aí tem um detalhe, aí a gente vai e aglutina aquela necessidade, e depois o professor diz, eita, mas era esse detalhe que fazia a diferença das outras áreas. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? É Sim, bem entendi, complexo. entendi. Mas a gente vai chegar lá, tá? Tenham paciência que a gente ainda vai ter o melhor plano aqui dos institutos. Em execução e em planejamento também. O próximo é o Fred. Fala, Frederico. Bom dia a todos e a todas, Carol, Lúcia, Bom dia. Melissa. Veja bem, eu tenho algumas dúvidas, na verdade. Primeiro, se, por exemplo, esse sistema permitiria, como você colocou agora há pouco, para que tipo várias pessoas da unidade não colocassem, não abrissem várias demandas que, por exemplo, poderiam ser dialogadas previamente junto com os pares e suas chefias, e depois se colocasse uma única que pudesse atender a todos. Mas aí eu venho colocar uma situação. Tem servidores novos, novatos, né? Tem servidores mais antigos que têm dificuldades distintas, tem servidores que já estão há um certo tempo, mas que não conseguiram assimilar e desenvolver determinadas, como é que eu posso dizer, habilidades, e que precisariam para poder dar um melhor encaminhamento às atividades do seu setor. Aí a pergunta que eu faço em relação a esse ponto específico. Não haveria possibilidade, por exemplo, eu abro uma demanda, o Carlos abre outra, a Miriam abre outra, e o Plínio abre outra, e a chefia imediata iria provocar uma reunião para que a gente discutisse e verificasse quais daquelas proposições atendessem melhor a todos, e a chefia faria a filtragem para que deixasse lá cadastrado nesse sistema apenas aquilo que englobaria, que atenderia a necessidade da maioria, entendeu? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como é feito essa questão da divisão ou da distribuição ou das prioridades em relação a, tipo, quem vai poder ir para o curso, quem vai poder se afastar, é o servidor mais antigo, é a necessidade mais urgente, entendeu? Definida pela chefia imediata e a chefia superior, como seriam feitas as distribuições dessas vagas para que as pessoas pudessem automaticamente ter acesso a esses cursos. Então, essa é a segunda pergunta. São essas duas, assim, Bom, as minhas... Já posso respondendo? Por favor. Obrigado. Certo. Nada. Fred, a gente sempre gostaria de ter o processo e o sistema ideal, né? Mas, nesse caso, a gente não tem. É por isso que a gente fala tanto dessa reunião prévia, né? Porque esse filtro, na verdade, tem que ser feito nessa hora, dessa reunião, entendeu? Então, por exemplo, o que poderia ser feito, porque a gente está começando a acostumar, né, com essa questão dos sistemas, de caminhar tudo eletronicamente, né, mas aí a gente vai voltar um pouquinho, né, a como era feito antes. Então, a gente sentava, se reunia, né, todo mundo resolvia ali qual era a prioridade, e pós-reunião ia e vai para cadastro dessa necessidade no sistema, né? Ainda não temos o que poderia acontecer é que na hora da homologação a chefia fizesse esse filtro. Mas como é que ela vai fazer esse filtro na homologação se ela não conversar e não alinhar antes com vocês? Né? Aí fica uma coisa muito assim, cada um manda o seu e a chefia decide sem dialogar.
e não é Só um legal. parêntese. Só um parêntese. Essa chefia que você se refere é a chefia imediata, como Imediata, uma isso. minha coordenadora, ou a chefia superior, que seria a Próxima Márcia, coordenadora. ou a diretora, que seria a Adriana? Não. A No seu coordenação. caso, é com a coordenação. Aí a Ok. sua coordenação leva essas necessidades para a Márcia, que a Márcia leva para a Adriana, é sempre assim. Já via sistema ou fora do sistema? Não, já via sistema, Ok. Eu falo para entendeu? poder ficar Sim, registrado, entendeu? sim, sim. E aí a gente vai, porque assim, registrou essa necessidade focal, né? Vai ter que passar para um outro nível hierárquico para ver até onde a gente vai chegar na execução, né? O que é que vai ser priorizado, o que é que não vai ser, se houve repetição, né? Porque uma necessidade que há na sua coordenação pode haver na minha, entendeu? Porque somos técnicos administrativos e trabalhamos com gestão de pessoas. Então é isso. Contemplei a resposta. A E primeira ainda tem pergunta, A sim. primeira. a questão da Fala execução, assim. né, Carol? Se você me permite, quando ele fala, mas o que é que vai ser definido prioridade? Gente, Sim, o PDP é uma previsão, é um planejamento. A execução é um próximo passo, que, como a gente vem falando desde ontem, na reunião com gestores, depende de algumas variáveis institucionais e orçamentárias. A gente vai prever, a gente tem que prever e planejar. Mas essa questão do que é prioridade vai muito do exercício, né, da vigência do que vai acontecer, o que é que vai rolar quando o PDP estiver vigente. A gente vai ali planejar, cadastrar e prever. Aí a isso. gente vai conseguir fazer esse curso, né, principalmente na nossa área, Fred, porque aí acontece alguma mudança na legislação do INSS, vocês vão ter que fazer um mutirão para adequar, adaptar os processos, enfim. Tem várias coisas que podem acontecer, como também pode não acontecer, e todo mundo conseguir fazer lá as suas ações de desenvolvimento previstas. Né? A gente não entra muito nessa definição enquanto CDP. Essa definição de prioridade, o que é que vai, o que não vai, já nasce desse encontro prévio entre as equipes e as suas chefias imediatas. E Certo. das chefias imediatas com as chefias das instâncias superiores. E o Porque estabelecimento? porque tem algo que é muito, muito essencial que a gente entenda, é que é uma necessidade de desenvolvimento, e não um curso específico. Perfeito, né? perfeito. E a questão da definição, tipo, da ordem de quem vai sair para fazer esse curso ou não, Ó, entendeu? dentro dessa discussão, a gente vai ver que tem necessidades que vão impedir o trabalho de ser realizado. Existem necessidades que vão dificultar o trabalho. Então, a chefia, junto com a equipe, ela vai conseguir verificar, por exemplo, como a Melissa falou, houve uma atualização na lei, né? Isso, se não houver esse curso, essa atualização da equipe no como fazer nessa nova lei, vai dificultar ou impedir o trabalho. Então, esse seria uma prioridade. Aí, porque quero fazer um em administração do tempo. É importante? Pode ser muito importante para a equipe, mas, agora, o que impede, o que é necessário é que haja uma atualização nessa legislação, porque vai influenciar e impactar diretamente nas atividades que vão ser desempenhadas dentro do setor. Entendeu? Carol, só para contribuir também, né, essa questão Uhum. De quem vai fazer, qual curso vai fazer, ou a formação. Eu entendo que é uma questão de gestão. Aqui a gente vai vislumbrar, o PDP vai vislumbrar as necessidades, a gente vai colocar ali as necessidades. Mas a gente pode planejar e pode acontecer de ter, como eu disse na minha fala anterior, um bloqueio e não poder ser realizado. Aí o servidor deseja realizar, se afastar para a pós-graduação. Mas naquele momento, algum servidor naquele ano, algum servidor pediu uma licença para tratar de assuntos particulares, aconteceu alguma coisa e o servidor não vai poder se afastar. A gente aqui está planejando, é o nosso papel, planejar. Agora, como a execução vai acontecer, vai depender do momento. E assim, Fred, como você já foi gestor e você sabe que tudo depende do momento. Depende do momento, depende do grupo, a chefia chegar junto, conversar com a equipe, ver o que vai ser prioridade e o que vai ser possível ser realizado.
Então, aqui a gente faz o planejamento e a execução vai ficar a cargo do momento, da situação e do entendimento daquela equipe no momento. Mas a pergunta que eu fiz, assim, recepciono e agradeço as explicações, mas a pergunta que eu fiz em relação a regulamentar a ordem, entendeu? De quem vai poder sair. Por exemplo, se o Fred já fez um curso esse ano, entendeu? Pela lógica, né? O Fred não seria a próxima pessoa, então a gente teria que regulamentar essa ordem de acesso, porque na UFAL, por exemplo, e a Carol sabe muito bem disso, a gente trabalhava com a questão de multiplicadores. Então, a gente, eu estou me afastando para um curso, tá? Eu vou, por exemplo, a Recife participar de um curso em que eu vou agregar informações para toda a equipe. Então, quem vai para esse curso? Quem já foi? Então, a gente verifica a ordem, por isso que eu falo da necessidade de regulamentação para não ficar solto, né? Nem muito discricionário. Rapidinho, só para concluir. E aí, o que acontece? Se o Fred foi, o Fred traz o conhecimento e faz a multiplicação desse conhecimento para os demais colegas. Surgiu uma nova necessidade do setor. Quem vai agora para esse curso? Seria outra pessoa, de acordo com a regulamentação, pela ordem de quem saiu, entendeu? Para que essa pessoa traga aquele conhecimento e faça a multiplicação para os demais colegas. Então, essa regulamentação é que eu estou falando da definição, entendeu? É apenas isso. A gente, nesse momento, agora, a gente não tem regulamentação, como você bem sabe, não tem. É algo que pode ser realmente pensado, e eu vejo que é uma questão institucional. É algo que a gente realmente pode parar e pensar, não de forma isolada, mas de forma conjunta. Mas hoje, aqui, nesse momento, a gente não tem, né? É importante esse ponto trazido aqui, mas aqui a gente vai se ater ao planejamento do levantamento das necessidades, certo? No momento é isso. Perfeito, Lucy. Obrigado. Tem a Ana Maria e depois uma pergunta no chat. Ana? Oi, bom dia a todos. Prazer estar com você, mesmo virtualmente. Eu sou mais do lado pessoal, estar lá pessoalmente, ver vocês, mas virtualmente também é uma possibilidade, né? Bem, deixa eu perguntar. Eu ia deixar minha pergunta por último, porque vocês estavam apresentando o formulário, mas como a live estava prevista terminar às 11 horas, eu disse, não, eu vou fazer logo minha pergunta e o formulário, depois a gente entra e vê, não sei como é que vocês vão proceder em relação a isso, mas antes que o tempo se exaurisse, aí estou aqui fazendo minha pergunta. Vejam só, eu vejo algumas dificuldades nesse plano de desenvolvimento. Uma, porque muitas vezes a gente não tem como prever uma capacitação que é necessária e tem a ver com a melhora do nosso trabalho, da execução do nosso trabalho. Principalmente quem lida com algo tão precioso que é o ser humano, que aí eu tenho que puxar a lata para a minha sardinha, né? Nós, psicólogos ou pessoas que trabalham com essa parte de contato humano. Então, veja só, no meu caso tem acontecido o seguinte, e aí eu pediria que vocês pensassem numa solução futura para isso. Muitas das capacitações, muitos dos congressos, dos encontros, até de cunho internacional, que eu tenho tentado participar, eu tenho me colocado diante de uma barreira, porque muitas instituições, muitas associações, né, muitos institutos, e muitas vezes abrem uma vertente para algo novo. Eu estou falando, se eu for mais específico, eu estou falando de conhecimentos que estão agora sendo atualizados, por exemplo, conhecimentos de neurociências que eu tenho buscado muito, de psicologia do desenvolvimento, que é algo novo também, que está chegando agora aqui no Brasil, e tenho encontrado entraves. Por quê? Porque essas instituições não estão trabalhando com empenho. E aí fica a minha dúvida, se eu lanço um evento desse, ou se eu lanço a possibilidade de participação num evento desse, como sendo capacitação, como sendo parte de um plano de desenvolvimento, quando chegar lá na execução eu vou encontrar uma barreira.
porque muitas vezes a gente tem que custear isso do nosso próprio bolso. E isso não seria legal, uma vez que a gente aplica isso no nosso trabalho. Então, eu lanço, assim, um problema que eu gostaria que vocês verificassem depois como resolver. Se seria possível a gente também modernizar a nossa forma de pagamento, porque muitas vezes as empresas não querem o empenho, porque o empenho leva 1 mês, 2, 3, até 4 para receber. E aí, como o evento já tem acontecido, então eles têm que bancar as custas antes para poder receber depois. Então, se seria possível vocês pensarem numa forma de pagamento, na pior das hipóteses, que fosse um reembolso, que nós fôssemos a esse evento, que nós pudéssemos apresentar um recibo de participação, uma comprovação, uma nota, o que fosse, e que depois nós fôssemos reembolsados. Porque isso tem acontecido muito. E aí, quando acontece, eu me vejo numa dúvida. Se eu entro num plano de desenvolvimento desse, ou se eu entro como um pedido de capacitação, ou se eu vou direto ao meu departamento e peço diárias e viagem, e muitas vezes essas diárias é quem custeia a participação no evento, quer dizer, você entra no prejuízo, ou você arca com as suas diárias, ou você arca com a inscrição. E aí eu me sinto dividida, se eu faço um plano de desenvolvimento ou se eu espero um momento oportuno para pedir diárias e passagens e ir pagar essa capacitação com dinheiro. Então, o que eu estou pedindo a vocês é que pensem numa solução futura para uma situação dessa, porque a verdade é essa, cada vez mais as instituições não estão trabalhando com esse tipo de pagamento. E a gente, como servidor, a gente fica muito limitado com relação a nosso universo de capacitação. Então, eu gostaria de sensibilizar vocês nisso na busca de uma solução futura, tá? Tá, Ana, pessoal, primeiramente, né, obrigada, né, pela sua contribuição, mas no plano de desenvolvimento de pessoas, você estaria cadastrando, na verdade, a necessidade, né, então aí você diria a necessidade de capacitação em neurociência, né, e a área específica de psicologia, enfim, desenvolvimento, e aí você deixa constando lá no plano que você tem essa necessidade, certo? Aí isso aí foi o primeiro passo. Para a execução, que aí, por exemplo, aí no ano de 2025, surgiu um curso que está nessa área e que você se interessa em fazer, certo? Mas ele não trabalha com empenho. E aí a gente tem essa barreira, porque dentro do serviço público existem formas já previamente colocadas de contratação. Então, para a gente executar a contratação, a gente tem que seguir regras que não é do setor da DGP, nem da CDP, e nem é do IFAL. É uma regra que está posto em lei. Então, assim, não somos nós, né, que ditamos a regra, na verdade. Então, muitas empresas sabem disso, né, e trabalham especificamente para o serviço público, ou já trabalham incluindo essa modalidade. Por que é tão difícil trabalhar com empenho? Porque a empresa tem que estar com 100% da documentação ok, tem que ter uma série de regras de que precisa ser seguido. Então, assim, tudo isso, né, gera dificuldade na hora da contratação, né? A gente não consegue trabalhar com reembolso ainda, né? Não consegue trabalhar com cartão, com essas outras coisas, não, a gente não trabalha. Infelizmente, é só com empenho. E aí, por que é importante você registrar isso, essa demanda no PDP? Porque quando vai para a Central CIPEC, ele vai encontrar com psicólogos do Instituto Federal de Rondônia, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, nananana. Aí ele vê que existe uma demanda grande de psicólogos querendo ir para desenvolvimento, né, em neurociência, querendo essa área de desenvolvimento, e aí, gerando essa necessidade, o que é que começa a despertar? Tanto a Central CIPEC, quanto também os órgãos, as escolas de governo, né, a tentarem desenvolver uma solução para essa demanda, entendeu? E aí a gente, quando tem isso registrado, eles têm acesso a essa informação.
Então, esse planejamento, ele é algo que também vai para um banco nacional, não fica só no IFAL, a gente segue uma política, nós estamos inseridos dentro dessa política nacional. Então, tudo, até para a gente gastar R$1 de capacitação, tem que estar dentro do PNDP e tem que estar alinhado com todo o planejamento estratégico do órgão, entendeu? Então, assim, a execução, que é a segunda etapa, né, que é quando aparece o curso, que é quando a gente quer viabilizar, né, a gente pode, diante de uma necessidade, se for realmente algo que venha trazer um impacto, por exemplo, para os estudantes, a gente pode pensar isso de forma sistêmica e abarcar todos os psicólogos da instituição e trazer um profissional para fazer essa capacitação, né, que vocês tanto querem ou que você acha que realmente enfim, isso tudo a gente pode fazer. Agora, tentar fazer o reembolso, eu acho muito mais difícil, né? Essa é a situação que a gente trabalha hoje, né? Esse é o cenário. E só para complementar, eu vi que a Lulu pediu ali a explicação de Fabiana e Fernando. Essa parte da execução de capacitação externa fica comigo, e eu já havia consultado a PROAD. Órgãos internacionais, associações ou empresas internacionais que realizam eventos, a gente ainda não contrata órgão internacional. Agora, o que é que pode acontecer? Como agora, recentemente, a gente fez um processo de uma feira da América Latina, mas que tem uma co-organizadora no Brasil. Aí a gente consegue contratar o CNPJ da parceira, né, que se disponibilizou a gerenciar as inscrições no Brasil. Mas quem é a organizadora principal desse evento é na Alemanha. Eu não consigo contratar, porque isso está dentro da lei de contratos e licitações, tá? Mas vocês procurem eventos, se forem, né, de cunho internacional, mas que tenham co-organizadoras no Brasil. E procurem verificar também outras variáveis que não são conosco, como diários de passagem, essas coisas, tá? Mais adiante, nessa mesma oficina, a gente vai ver essa questão da execução da capacitação externa, eu vou falar um pouquinho mais disso, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui da Manuela, Carol, em relação ao preenchimento individual. Ela pergunta se há um campo para colocar individualmente a necessidade de cada servidor quando solicitado em grupo. É a Manuela Cáspari. Se ela estiver por aí e quiser esclarecer melhor. O cadastro, né, como vocês viram, quando a gente entra no CIPAG, a gente entra com o nosso e-mail institucional. Então, ele, de certa forma, é um cadastro individual, né? Por isso, a necessidade dessa discussão anterior, né? Essa priorização das necessidades em reunião com a sua equipe é importante, porque na hora que vem para o cadastro, não vem uma repetição, né? Porque o que aconteceu ano passado? Pessoas se reuniam em equipe, beleza. Mas aí na hora do cadastro, eu tenho a mesma necessidade que a sua, aí eu cadastro, você cadastra. Não, não é assim. Se eu tenho a mesma necessidade que a sua, ou você ou eu cadastra e inclui no número lá que eu falei para vocês na primeira tela e coloca lá quantos servidores são da sua unidade. Não precisa colocar, eu tenho que cadastrar, não é a minha necessidade, né? A gente cadastra, mas é uma necessidade que agora é de desenvolvimento que o Instituto Federal tem. É uma necessidade que a gente vai precisar trabalhar. Então, por isso que quanto mais se aproximar da realidade, mais passível de execução a gente chega, né? Aproxima. Mas eu queria propor que a gente concluísse a apresentação, porque a gente já está a 11h15 já, que a gente passasse para a apresentação, porque podem surgir mais dúvidas depois, tá? Se vocês acharem que precisamos de mais um momento, a gente marca um outro momento também, para continuar essa conversa, tá? Ou para ficar só com dúvidas, e aí a gente, para eu mostrar só o restante do sistema, pode ser? O que é que vocês acham? Ou querem continuar com as dúvidas? Vamos para Eu acredito que seria bom, assim, quando abrisse o sistema, né, porque muitos vão ter que se reunir com a equipe, Sim. né, aí vai surgir as dúvidas, aí eu acredito que seria um bom momento para tirar essas dúvidas. Perfeito. Então, olha, semana que Lembrando, vem... né, Carol, que a gente vai ter isso aí, dia 28. Isso.
Semana que vem, dia 28, a gente vai ter o DGP Mais Perto de Você, né, que a gente vai falar sobre o PDP novamente. E se houver necessidade, podem dizer que a gente marca também e faz só dúvida mesmo, né, abrindo o sistema, querendo saber por que entrou, como é que não entrou, como é que discutir, a gente vai fazendo esses momentos coletivos, sim, sem problema também, tá? O nosso contato, gente, eu acho que todos já sabem, né, qualquer coisa é cdp, né, IFAO, só colocar o nosso nome antes, e a gente tem o WhatsApp também, que vocês também podem ter acesso, tá certo? Posso continuar, então? Então, nessas informações aqui, né, a gente prestou essas informações, é importante, tá? Atenção nessas horas aqui, para poder ficar tudo certinho, né? E depois os resultados esperados, e a gente já conclui. Então, aqui tudo, olha, é tudo, você não precisa escrever nada. Então, assim, é só checar realmente e verificar o que está de acordo com o que você quer. Então, qual é o resultado esperado da necessidade que eu coloquei, né? Cadê? Quando se precisa aplicar, quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido, né? Eu vou colocar essa, mas existem outras opções, né? Analisar, avaliar, criar. Ele não só coloca o verbo, mas ele coloca o verbo e o que é que quer dizer aquele verbo, né? Então, quando eu coloco lembrar, o que é que eu quero dizer? É quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido. Então, são níveis de necessidade, níveis que a necessidade requer, na verdade, a necessidade de esforço. Uma vez atendida essa necessidade de aprendizado, qual a competência que você acredita que vai ter sido desenvolvida, né? A gente tem aqui outras competências técnicas já mapeadas. E essa lista aqui é a lista de competências mapeadas do nosso órgão, tá? Então, aqui foi um trabalho que foi desenvolvido aqui no IFAO, e temos todas as competências que foram colocadas, mapeadas aqui. Então, vocês podem consultar outras competências técnicas já mapeadas pela organização e lista aqui qual é a competência, tá? Vou colocar aqui gestão. Eita. Gestão de pessoas, para ver quais aqui tem aqui. Avaliar e executar demandas judiciais, orientar demandas de informações técnicas, a coordenações, vou botar essa, tá? E aqui, uma vez atendida essa necessidade de aprendizado, qual resultado será gerado para a sua organização? Aí aqui você tem que escrever, tá certo? Então, concluir formulário, vai aparecer um resumo de tudo que foi colocado, certo? Você tem que clicar aqui, dizer que está ciente que o preenchimento desse levantamento, né, de ações para 2025 é apenas o levantamento de necessidades, né? E confirmar as respostas e enviar. E aí, seu pedido vai aparecer automaticamente aqui em meus pedidos, que você pode consultar também. Então, em meus pedidos, vai estar lá. O meu está em análise, tá vendo? Quando está em análise, vocês tem duas etapas. Agora eu vou voltar para minha outra tela aqui. Então, a gente vai para homologação pela chefia e gestão de pessoas. Então, quando você realiza o seu pedido, né, aí você fica atento se vai haver alguma solicitação de alteração, né? Pode ser solicitado a vocês uma correção, né, que volta para sua caixinha lá, aí já vai aparecer um status diferente. Ou vai seguir. Você pode acompanhar lá, vai ter homologação chefia ou homologação gestão, né? Se tiver gestão, é porque está na gestão de pessoas, certo? A partir daí, quando chega para a gente vai consolidando as demandas que vão chegando. E à medida que vão chegando, a gente vai entrando em contato com vocês,
né? Porque exige, para chegar para a gente, tem que ter passado pela sua chefia, pela homologação da sua chefia. Então, é um processo bem, digamos assim, trabalhoso, né? Porque a gente liga para a chefia, às vezes a chefia não homologa, e a gente precisa, mas vamos já discutir, mas tem que homologar também. E aí a gente pede que vocês também fiquem no pé da chefia para que ela homologue logo também. E aí, a partir disso, a gente consolida esse documento e envia para a Central CIPEC, né? Enviando para a Central CIPEC, eles têm até o dia 30 de novembro para devolver para a gente. Então, eles vão fazer as análises, eles vão sentar com as escolas de governo, eles vão propor cursos de forma transversal, né, para todas as instituições. Né? Aquele catálogo da ENAP, ele é todo baseado nesse PNDP, nesse PDP das instituições. Então, eles fazem todo um mapeamento disso e ofertam o que eles podem ofertar. Indicam algumas escolas que universidades têm, ou que um instituto tenha, para ter acesso a determinado curso naquela área, tal. Eles fazem essas sugestões. A gente até coloca lá no site também as sugestões, tá? Mas pouca gente olha. E aí, a partir daí, devolvem para a gente. Quando devolvem para a gente vai ter aí uns 15 dias, né, para fazer essa devolução para vocês, né, e aí lá para o dia 15 ou 20 de dezembro a gente disponibiliza no site, tá? Lembrando que a vigência do PDP 2025 inicia no dia 1º de 2025. Eu quero uma licença capacitação para o dia 2. Pois é, tem que aguardar o PDP, né, essa liberação do PDP 2025, porque a sua licença capacitação vai estar incluída no PDP 2025, certo? Como eu já tinha falado, né, o papel do gestor, não vou repetir, né, na prática, ele tem que reunir e ponderar essas necessidades, tem que conduzir essas necessidades também para saírem aglutinadas, né, já dentro do setor, provisionar os afastamentos, licenças dos cursos e congressos, né, mas em modo de necessidade. Sempre que possível, tentar limitar essas necessidades, né, não querendo ter quanto mais melhor, não, pelo contrário, quanto mais enxuto, melhor, né, identificar alguém da equipe que fique para cadastrar isso, né, caso não tenha esse bom senso, né, esse senso da equipe de cada um lançar realmente a sua, e homologar as necessidades no CIPAC, tá? Nosso cronograma está disponível na página do IFAL, tá? Eu coloquei aqui as etapas, algumas etapas, mas devido ao tempo, eu vou pedir que vocês olhem lá, só é colocar PDP IFAL no Google, também já aparece a nossa página lá. Né? E aqui, então, a gente está aqui nessa oficina com vocês, hoje, dia 23. Dia 28, nós vamos ter o DGP mais perto de você, né? E hoje, depois daqui, eu já vou liberar o sistema para cadastro das necessidades. Mas lembrem-se, precisa ter essa reunião antes com sua chefia, né? No período de homologação das chefias, nós vamos entrar em contato com eles também para iniciar essa homologação, né? Que vai ser... Cadê? E a participação é muito importante de vocês, né? Esse documento, ele é muito importante para a nossa instituição, né? E quanto mais aprimorado ele for, mais certeiros nós seremos, né? Então, o diálogo entre equipes e chefias é o meio mais eficaz para a construção de um PDP mais assertivo, diminuindo o desperdício de recursos humanos e financeiros da nossa instituição. Esse Canvas aqui, né, esse é um documento que eu vou disponibilizar, né, para vocês e para a chefia de vocês, para que na hora da discussão, essas são as perguntas que a gente estava preenchendo lá no sistema, tá? Para que vocês possam conversar, porque essas perguntas são essenciais, elas precisam ser muito parecidas para poder aglutinar e ser uma necessidade única, tá bom? Gente, perdoem, né, eu ter sido demorado, mas eu acho que tivemos dúvidas, né, a gente está aqui, esse momento é para isso, né, e a gente tem a segunda etapa dessa apresentação. Não sei se, Melissa, como é que você quer fazer, ou se a gente deixa para uma outra oportunidade. A segunda etapa, minha gente, é a execução
desse plano, que é o dia a dia da gente com vocês, com solicitação de licença, com a solicitação de evento externo, como é que funcionam esses fluxos, né? A gente podia combinar em outro momento, né? Já que a gente se estendeu bastante hoje. A gente vai ter que colocar isso no dia 28, né? Pronto. Então, a gente traz no dia 28 para vocês essa questão, tá? E caso tenha demanda de fazermos outra reunião, podem mandar e-mail, mandar WhatsApp, que a gente abre outra sala e a gente faz essa questão das dúvidas. Tá certo, Eric? Carol, eu quero fazer aqui um combinado. Nós Tá. estamos aqui 99 pessoas. Uhum. Então, assim, eu gostaria de fazer um combinado com vocês, como as meninas já mencionaram. Na próxima quarta-feira, dia 28, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer o DGP mais perto de você, que vai ter como temática o PDP 2025. Então, assim, da mesma forma que essa reunião está sendo gravada, lá também é gravado. Mas a gente vai ter um espaço maior, um tempo maior, para que a gente possa tirar mais dúvidas e também apresentar o restante, assim, o processo, a parte da execução, né? Da licença capacitação, do afastamento para pós-graduação, das contratações. A gente vai ter mais informações lá. Então, eu gostaria muito, nós ficaríamos extremamente felizes e honrados se vocês pudessem participar do DGP mais perto de você na próxima quarta. Posso contar com vocês? Podemos contar com vocês? Vou colocar aqui o link da matéria, tá, Lúcia? Peraí. Isso. E, assim, nós vamos enviar também, eu acredito que na segunda deve ser enviado para o e-mail institucional, tá, de vocês, a matéria, o link, para que vocês possam participar, certo? A Ana Paula colocou, vou tentar, estarei em atividade externa no Campus Batalha, certo? Mas os que não puderem participar, né, de forma síncrona, vai ficar a gravação no YouTube do IFAL, e aí vocês vão poder assistir. Peço a vocês que vocês assistam. Os que não puderem assistir, ou se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp, presencialmente na reitoria. A gente está à disposição. Certo? Carol? Vou botar. Oi, tô botando aqui, peraí. Aqui. Tá aí, ó, a matéria que já tá, inclusive, com o endereço, tá, minha gente? Bom, é isso. Então, a gente agradece demais a participação de vocês, é bastante importante para a gente esse momento, tá? A gente está nessa caminhada aí, nessa construção, para a gente desenvolver realmente a melhor forma, né, de planejar, de executar, e é isso, minha gente, a gente está aqui à disposição, né, o que vocês quiserem, precisarem, podem entrar em contato conosco, tá? Eu gostaria de lançar os spoilers, porque eu sou dessas. Para o dia 28, né? Lança, lança. Vai estar falando aí da capacitação externa, pegadinhas, preocupações, e da licença capacitação, que hoje são os instrumentos mais executados do PDP. E aí a gente vai estar falando tudo, orientando essa questão do certificado, data de início e fim, instituição, tá? Como também a contratação das inscrições, de cursos em company, dos principais instrumentos mesmo que vocês utilizam ao longo de 2025, tá? Aí fica para o dia 28. Combinado, então. Então é isso. Obrigada, Lúcia. Nada, a gente agradece imensamente, viu? A presença aqui de vocês. E esperamos vocês na próxima quarta. Nós aqui agradecemos. Tchau, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até quarta. Tchau.